Eu quero convidá-los para lermos o texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Epístola de Paulo endereçada aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Semanas atrás, nós iniciamos uma reflexão sobre a epístola que Paulo endereçou aos Colossenses. Já meditamos sobre o prefácio dessa carta, que compreende os 2 primeiros versos, e hoje vamos nos ocupar com a ação de graças de Paulo, registrada e que ocupa os versos 3 a 8. Destaco que existe certa compatibilidade entre os cristãos colossenses e os cristãos jundiaienses. Como assim? Vamos lá. A cidade de Colossos ficava localizada no vale do rio Lico, um distrito montanhoso a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. As cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis ultrapassavam a Colossos em escala de importância. Nós também vivemos no meio de 2 cidades que são mais expressivas que a nossa. Jundiaí está situada no meio, entre Campinas e São Paulo. Então, aí nós encontramos a primeira compatibilidade. A segunda compatibilidade é o perigo da falsa doutrina. A heresia colossense foi um fenômeno sincretista, uma mistura de cristianismo, judaísmo, filosofia grega, e nós enfrentamos o mesmíssimo perigo. Também precisamos lidar com o perigo da falsa doutrina, do falso ensinamento. Nós vivemos numa época marcada pela ausência da verdade, pela relativização de todas as coisas. Nossa época também é caracterizada pelo pluralismo religioso, de modo que não é difícil encontrarmos uma pessoa que acredita ser cristã, mas que é orientada por outras cosmovisões. Não é difícil encontrarmos uma pessoa que acredita ser cristã, mas que é orientada por valores que são estranhos à Sagrada Escritura. Bem, essa passagem apresenta para nós diversas e preciosas lições espirituais. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a importância da oração, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da gratidão, o apóstolo Paulo faz referência àquelas virtudes que nascem em Deus e que são distribuídas pelo próprio Deus ao seu povo, a saber, fé, esperança e amor. Nessa passagem também encontramos o apóstolo dos gentios tratando sobre o poder, sobre o alcance, sobre o crescimento do Evangelho. Em primeiro lugar, quero destacar aqui o que podemos aprender sobre oração e gratidão. A passagem começa com um registro de que Paulo sempre dava graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que lemos no versículo 3. Paulo
rendia graças a Deus quando orava pelos colossenses. A comunidade cristã na cidade de Colossos foi plantada por Epáfras, que foi alcançado pelo Evangelho por intermédio do ministério do apóstolo Paulo na região de Éfeso. Depois de convertido ao Evangelho, Epáfras passou a anunciar o Evangelho na região circunvizinha de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ou seja, de certa forma, podemos afirmar que só existe cristianismo em Colossos por causa de Paulo. No entanto, Paulo não começa a sua carta com autopromoção, com congratulação, com vanglória. Paulo inicia seu escrito com gratidão a Deus. Eu dou sempre graças a Deus por suas vidas. Paulo era um homem grato. Paulo sabia que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Paulo compreendia que deveria ser grato, pois o bendito Filho do Senhor reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, verso 20. Por todas essas coisas, Paulo é grato e ainda mais, Paulo incentiva outros a também serem gratos. O apóstolo Paulo é grato, ele dá o exemplo e ele estimula terceiros, ele estimula outrem a ser grato também. Paulo quer contagiar outros com contentamento, com gratidão. Meus irmãos, o homem que agradece é o mesmo que ensina a agradecer. Em praticamente todos os escritos paulinos, encontramos esse estímulo, esse convite à gratidão. Diante disso eu pergunto, você é grato? Você é grato? Você agradece a Deus? Você entende que o que você tem é por conta da graça do Senhor, não por conta de mérito seu? Você é grato? Você ensina outros a serem gratos? Porque o apóstolo Paulo quer contagiar outros com contentamento. E, infelizmente, existem pessoas que fazem justamente o contrário. Contaminam o ambiente onde estão com descontentamento e insatisfação. Já reparou que tem pessoas que são tão comprometidas com a insatisfação que só sabem reclamar? Só manifestam ingratidão e insatisfação o tempo todo. O crente não pode ser assim. Como Paulo, devemos nos comprometer cada vez mais com a gratidão, com o contentamento. Do ponto de vista espiritual, a gratidão apenas nos promove, apenas nos faz crescer, promove o progresso. No entanto, a sua ausência, isto é, a ingratidão, atrofia e prejudica a vida religiosa. A espontânea ação de graças de Paulo, a qual se une Timóteo, é sempre um elemento na oração deles em favor dos colossenses. Paulo é um intercessor. A intercessão é aquela modalidade de oração onde o fiel, onde o orante não ora por si, ele ora por terceiros. A intercessão é quando a gente, diante do Senhor, ora, não implorando a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças. Não que isso seja ilícito, você deve fazer isso. No entanto, você também deve orar por outras pessoas. Quando você se prostra diante do Pai Celestial e implora a bênção do Senhor sobre alguém que está sofrendo, sobre a igreja, sobre o trabalho missionário, sobre o governo da nação, você está intercedendo. O apóstolo Paulo era um intercessor. Ele orava fervorosamente em favor dos crentes, em favor da igreja, em favor dos que sofriam. Paulo ora por quem ele conhece. Lá em Timóteo a gente lê que Paulo orava com frequência pelo jovem pastor Timóteo, e eles conviviam muito, eles se conheciam. Paulo ora por quem ele conhece, e ele ora por quem ele não conhece. Paulo nunca conheceu os crentes colossenses, todavia, a despeito disso, ele ora por eles.
No capítulo 2 de Colossenses, Paulo declara que os colossenses nunca o viram face a face, assim como os laodicenses, mas isso não importa para Paulo, ele ora por eles. Você intercede por outras pessoas? A intercessão faz parte da sua pauta de oração? Agora, permita-me ser ainda mais provocativo. A oração faz parte da sua vida? Porque às vezes a gente vive como se a gente não precisasse da graça do Senhor. A vida é tão corrida, tão apressada, que às vezes a gente se esquece que a gente precisa da bênção do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos interceder em favor dos enfermos, em favor dos enlutados. A gente não pode se ocupar apenas com as nossas próprias demandas. Mais uma vez, digo que não existe ilícito, não existe equívoco em você orar por você e pela sua família. Você precisa e deve fazer isso, mas juntamente com esse assunto pessoal, você deve achegar-se à presença do Senhor, também apresentando outros motivos. Pai Celestial, abençoe a vida da pequena Elise. Ela tem 14 anos, filha de pastor presbiteriano lá em Rondônia, e que foi diagnosticada com um severo câncer no útero. Pai Celestial, implora a tua bênção sobre a vida de Carla, viúva do reverendo Gustavo Lima, que faleceu jovem, aos 43 anos, vítima desse vírus. Abençoe também seus filhos. Pai Celestial, abençoe a igreja, que ela prossiga, que ela continue fiel ao Senhor e atenta às necessidades das pessoas. Pai, abençoe os meus irmãos em Cristo, abençoe o governo. Nós devemos fazer essas orações. Também quero chamar a atenção de vocês para a elegância do apóstolo Paulo. Paulo sabe que tem coisa errada, muito errada, acontecendo na igreja de Colossos. Aliás, Epáfras, o plantador e pastor dessa igreja, foi se aconselhar com Paulo, que estava preso por conta da pregação do Evangelho, a fim de saber como ele deveria se portar naquela igreja. Então, Paulo sabe que tem coisa errada acontecendo ali. E Paulo quer corrigir esses crentes por meio dessa epístola. No entanto, Paulo revela sua elegância, pois ele inicia a sua abordagem dando graças a Deus pelas vidas dessas pessoas que muito em breve ele vai admoestar. Paulo é elegante, Paulo é educado, Paulo é refinado. Em primeiro lugar, ele dá graças para só depois exortar. E, infelizmente, tem muita gente que só sabe apontar o dedo. Muita gente que só sabe identificar o problema. Olha, identificar o problema é uma coisa, resolver o problema é outra. Tem muita gente que só quer apontar os defeitos, mas que não sabe nem a maneira de iniciar uma conversa nesse sentido. Antes do apóstolo Paulo falar sobre o erro, antes do apóstolo Paulo demonstrar os equívocos, ele dá graças a Deus. Prezados irmãos, nós precisamos também dessa sabedoria na hora de admoestar e na hora de corrigir. Comece intervenções dessa natureza do jeito certo, de forma elegante, cative as pessoas primeiro, em vez de já partir para a admoestação. O apóstolo Paulo cativa os colossenses antes de admoestá-los. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto, nós aprendemos aqui sobre fé, amor e esperança. Nos versos 4 e 5, Paulo rende graças a Deus pela fé que os colossenses tinham em Jesus,
pelo amor que eles tinham uns pelos outros e também pela esperança deles que estava preservada nos céus. Note que o apóstolo Paulo rende graças a Deus pela fé, amor e esperança dos colossenses. Esse conjunto, fé, esperança e amor, é denominado com frequência pela teologia de virtudes teologais. Por que elas são chamadas de virtudes teologais? Porque elas originam-se em Deus. Fé, esperança e amor são realidades, são sentimentos, são ações que nascem em Deus. E é o próprio Deus que distribui essas virtudes ao seu povo. O cristão verdadeiro vive pela fé, ele revive diariamente a esperança e ele convive em amor. A fé o sustenta, a esperança o motiva e o amor o move, o direciona, o impulsa. Sobre fé, podemos fazer algumas considerações. Muita gente confunde fé com credulidade. Ser crédulo é acreditar em alguma coisa sem uma sólida razão. Essa é a matéria-prima das superstições e das crendices. Já a fé é estabelecida sobre o raciocínio coerente e sobre sólidas evidências. O cristianismo não se apoia em mitos ou fábulas, mas no testemunho daqueles que viram e ouviram com seus olhos e ouvidos. A verdade do Evangelho baseia-se em eventos históricos. O apóstolo Pedro declarou quanto a esse particular em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O autor aos Hebreus definiu fé como sendo a certeza do que se espera e a convicção de coisas que não se veem. A fé é a essência da nossa esperança quanto ao futuro. Em termos simples, nós cremos em Deus no futuro, porque quando olhamos para trás, nós vemos que Deus estava lá. O mesmo Deus que estava cá também vai estar lá. O mesmo Deus que cuidou de mim até aqui, haverá de continuar cuidando da minha vida, até o Senhor me chamar à sua presença. Nós cremos no Senhor hoje, porque Ele cuidou de nós até aqui. O teólogo afirmou de forma muito acertada que a fé é sempre um evento que ocorre entre o poder de Deus e a impotência do homem. Essa é a afirmação de um teólogo alemão chamado Günter Borkan. A fé sempre é um evento que ocorre entre o poder e a impotência. A fé nasce, desperta, surge desse encontro entre o poder ilimitado de Deus e a impotência humana. Sobre a esperança, podemos afirmar também algumas coisas. Há muitas coisas pelas quais nós esperamos nesse mundo. A gente espera que o nosso time vença o campeonato, a gente espera sucesso nos estudos, de graduação e pós-graduação, a gente tem expectativa de aumento salarial, a gente espera por muitas coisas nessa vida. Só que quando a Bíblia fala de esperança, ela tem em vista algo completamente diferente. A esperança bíblica não é incerta. Esperança para a Bíblia não é a projeção de uma aspiração, de um desejo, de um sonho. Para as Escrituras, a esperança é uma certeza de que as promessas do Senhor para nós irão se cumprir seguramente. O cristão é chamado para essa viva esperança, ou seja, para a plena certeza da ressurreição do povo de Deus e a vinda plena do reino de Deus. A esperança bíblica é composta por dois movimentos. Em primeiro lugar, o crente olha para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus configurou-se para os primeiros discípulos como uma verdadeira tragédia. Tudo parecia perdido, mas parecia somente, porque com a ressurreição o desespero transformou-se em esperança.
Com a ressurreição, o silêncio transformou-se em proclamação. Com a ressurreição, a covardia transmutou-se em coragem. Quando nós andamos com o Senhor, os momentos mais difíceis da nossa vida podem sim ser transformados pelo Senhor e usados para o nosso próprio crescimento e fortalecimento. O segundo movimento da esperança cristã é que o crente tem o Espírito Santo como penhor do reino. A presença do Espírito dá ao crente a certeza de que o reino será sim efetivamente consumado muito brevemente. O filósofo Aristóteles costumava dizer que a esperança é o sonho de quem está acordado. Já o autor da Epístola aos Hebreus afirmou, em Hebreus 6,19, que a esperança é a âncora da alma. Porque se a gente não esperançar, a gente se desespera. O crente pode esperançar, o crente tem e deve ter essa esperança no Senhor. Já falamos sobre fé, já falamos sobre esperança, falta fazermos algumas menções ao amor. A palavra mais frequentemente empregada para fazer referência ao amor no Novo Testamento é a palavra grega ágape. Foram os cristãos que se apropriaram desse termo. A expressão ágape não era muito usada naquele período. Os cristãos se apropriaram desse termo e lhe conferiram o sentido de amor cristão. Em outras palavras, os cristãos adotaram uma nova palavra para um novo conceito de amor, porque até aquele período o amor só era dedicado àqueles seres que são considerados mais elevados. O melhor conceito de amor que havia antes do Novo Testamento era o de afeição pelo melhor ser que se conhece. Contudo, no cristianismo, o amor é sempre imerecido. No cristianismo, o amor é sempre qualidade demonstrada e evidenciada na cruz. O amor tem mais a ver com quem é amado do que com quem ama. Ou melhor dizendo, o amor tem mais a ver com quem ama do que com quem é amado. A terceira lição que aprendemos com esse texto, a terceira e última lição que eu quero destacar nessa manhã, a gente pode e deve aprender essa lição com esse texto, é a respeito da palavra da verdade e o evangelho que cresce. Os colossenses têm fé no Senhor Jesus, podem se amar e têm esperança por conta daquilo que encontramos no verso 5º, por conta da palavra da verdade do evangelho. Essas realidades espirituais só estão disponíveis aos colossenses por conta dessa palavra do evangelho, por conta da verdade do evangelho que um dia os alcançou. Paulo compreende que, assim como o evangelho tem feito diferença na sua vida, o evangelho tem mudado e moldado e auxiliado outras pessoas. O apóstolo Paulo afirma no verso 6º que esse evangelho está crescendo, ele está produzindo fruto. Apesar de Paulo ter assumido a liderança do trabalho missionário, ele coloca no verso 6º toda a ênfase sobre o fato de que é pelo poder do Senhor e pela graça de Deus que o evangelho está sendo pregado, crescendo e também dando frutos. O poder do evangelho, portanto, não reside no pregador. O poder do evangelho não reside na igreja, na denominação, mas sim no próprio Deus, que é o autor do evangelho. Meus irmãos, é muito importante e adequado que nós ressaltemos o que Paulo ressaltou. É muito importante e adequado que nós destaquemos o que Paulo destacou. E aqui nesses versos encontramos Paulo dando grande ênfase à questão da verdade. Essa palavra verdade ocorre por 2 vezes. O apóstolo Paulo tem interesse nessa questão da verdade. O mundo pós-moderno não acredita na ideia de uma verdade absoluta. No entanto, a despeito disso, nós cristãos, o povo do Senhor,
continua afirmando que é na Escritura que nós encontramos a verdade que Deus tem para nós. Crer na Escritura não é sinônimo de negar a importância da ciência, pelo contrário. A fé cristã estimulou e ainda estimula a boa ciência. Nós devemos ter sempre o compromisso com a verdade. Devemos sempre buscar a orientação de Deus nas Escrituras. Machado de Assis, quando escreveu Dom Casmurro, trata sobre um de seus personagens, o Padre Cabral. E Machado de Assis afirma que o Padre Cabral levava tudo para a Escritura. Em um dos parágrafos, Machado de Assis faz essa observação. Padre Cabral levava tudo para a Escritura. O contexto era de um diálogo, e aí o Padre Cabral ouviu aquilo e logo já fez referência a uma passagem das Escrituras. No caso, era o livro de Jó. E eu fiquei muito impressionado com essa descrição que o autor fez de seu personagem. O homem levava tudo para a Escritura. Que bonito exemplo! Nós também devemos ser assim, relacionar toda a nossa vida com a Escritura. Devemos sempre sermos orientados e conduzidos pelo Senhor por intermédio da sua verdade revelada na Sagrada Escritura. Como personagem machadiano, também você e eu devemos levar tudo para a Escritura. A verdade do Evangelho é que Deus em Cristo desceu a nós para nos elevar a Deus. O próprio Deus desce a nós na pessoa de Jesus, Ele se encarnou, fez-se um de nós, e o objetivo do Senhor com isso era de nos reconectar com o Senhor, ou seja, Deus desce para fazer a gente subir. Evangelho significa isso. E nós precisamos dessa intervenção do Senhor por conta do nosso pecado. Nós somos pecadores, completamente pecadores, desesperadamente pecadores e corruptos. Em um dos seus textos, em um livro chamado Teologia do Cotidiano, Rubem Alves conta a história de um passarinho que vivia dentro de uma linda gaiola. De sua vida, o mínimo que se poderia dizer era que era segura e tranquila, como seguras e tranquilas são as vidas das pessoas bem casadas e dos funcionários públicos. Era monótona, é verdade, mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. O canto era o aluguel que pagava ao seu dono pelo gozo da segurança da gaiola. Bem se lembrava do dia em que, enganado pelo alpiste, entrou no alçapão. E aí o Rubem Alves termina esse parágrafo dizendo: alçapões são assim, sempre tem alguma coisa apetitosa dentro. Essa é a dinâmica do pecado. O pecado é, na verdade, um alçapão, porque compromete, tira a nossa liberdade, mas quando a gente olha lá, parece que tem alpiste dentro. Parece que lá tem coisa boa, parece que lá tem coisa gostosa. No entanto, quando você se compromete com aquilo, você perde a sua liberdade. Essa é a dinâmica do pecado. Foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais e é isso que acontece conosco cotidianamente. Somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. A boa notícia é que o Senhor veio a nós para nos salvar. Ele veio para nos tirar dessa gaiola. A Escritura afirma que Deus não abandonou o homem pecador. Deus, em seu amor, ofereceu um substituto para sofrer o castigo por nós. Foi por um homem que o pecado entrou no mundo e por um homem ele precisava ser retirado. Como ninguém na terra dava conta do trabalho, o próprio Deus fez-se homem, viveu por nós e morreu por nós. Quando Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, o Pai colocou todos os meus castigos, todo o meu pecado sobre ele e o castigou em meu lugar. No Gólgota foi isso que aconteceu. O Pai ouviu a oração do Filho.
E a oração do filho no Calvário foi a seguinte: Pai, nesse momento eu reivindico os pecados daqueles que haverão de crer em mim. Os pecados de todos aqueles que haverão de crer em mim agora são meus. Eu quero suportar o peso do castigo que eles devem merecer. Então, na cruz, Jesus foi castigado pelo meu e pelo seu pecado. Meus irmãos, a boa notícia é que Jesus não foi vencido pela morte. A morte perde o seu poder onde não há pecado. Jesus Cristo ressuscitou e Ele convida-nos a crermos nele e a depositarmos a nossa vida, a nossa confiança em suas mãos. Quando Jesus morreu na cruz, o próprio Deus em Cristo recebeu o julgamento que merecíamos, a fim de nos dar o perdão que nós não merecíamos. Paulo compreende que essa verdade é preciosa, e é por conta dessa verdade que os colossenses estavam ali, perseverando em Jesus. Com essa passagem nós aprendemos sobre oração e gratidão. Estimulo vocês a perseverarem em oração, a sempre darem graças ao Senhor. Também aprendemos que fé, esperança e amor são realidades que nascem em Deus e que são dadas pelo próprio Deus ao seu povo. É Deus quem distribui essas virtudes, esses carismas entre o seu povo. E finalmente aprendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e esse Evangelho está em movimento e deve crescer, e o Senhor deseja usá-lo como pregador, como evangelista. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.